Agora é diferente, agora são as funções do vocábulo si. Mais uma vez, é interessante você passar por alguns conteúdos. Nós não podemos deixar de dar uma olhada em orações subordinadas. Tá bom? Na aula de pronomes e outros ajustes possíveis para que você possa ter tranquilidade e seguir numa boa, tá certo? Então, precisa passar por essas aulas, mas você pode ficar aqui, já que você chegou aqui, já caiu aqui, já tá aqui, embora para cima, né? Já tá aqui, vamos com tudo. Tá aí, ó. Pode ser substantivo, pronome reflexivo ou recíproco, parte integrante do verbo, partícula expletiva de realce, porque vimos lá na função do que, então o mesmo processo que você utilizou lá, você utiliza aqui, partícula apassivadora e conjunção subordinativa, a saber, condicional, causal, concessiva, temporal e a integrante. Beleza? Lembrando que essa integrante aqui você enxerga na aula de orações subordinadas substantivas. Beleza? E essas outras aqui você acha na aula de orações subordinadas adverbiais. Beleza? Aí não tem como você errar. Qualquer dúvida que surgir aqui, você pode retornar. Beleza? E aí não tem para onde correr. Vamos com tudo! O se que aparece na frase é um substantivo. Olha quem apareceu aqui, ó. Apareceu esse cara aqui, que é um artigo. Então, esse se aqui só pode ser um substantivo. Tá aí, ó. Ele é um substantivo. O se que aparece na frase é um substantivo. Olha a segunda, letra B. Esses sis, não é ses, não. É esse sis, ó. Esse cara aqui, ó, é um pronome demonstrativo. E esse carinha aqui que você está vendo, ainda mais no plural, ele também figura como um substantivo. Também vai figurar como um substantivo. Beleza? Juquinha se cortou com a tesoura. Olha, agora o papo é sério. Quando nós estudamos vozes verbais, nós vimos esse tipo de voz. Não sei se você lembra, mas aqui, ó, nós temos uma voz, né? Se o Juquinha pratica ação e recebe, é uma voz o quê? Reflexiva. Até aí, tudo bem, né? Mas quando ele coloca Juquinha se cortou, ó, todo lugar onde eu tenho voz reflexiva, por uma obviedade, eu tenho pronome reflexivo. Faz sentido para você? Por exemplo, na frase, eu me amo. Se você olhar a frase eu me amo, você vai ver que o verbo é amar, tudo bem até aí? O sujeito é eu, tudo bem até aí? E esse me mostra que o sujeito, além de praticar a ação, ele também recebe. Qual é o nome dessa voz? Isso é uma voz reflexiva. Toda voz reflexiva tem um pronome reflexivo. Toda voz reflexiva tem um pronome reflexivo. Isso se chama reflexibilidade. Então, é algo bem lógico, né? Olha aqui, ó, na letra D. A garota, essa garota se atribui muito valor. Ó, não sei se você percebeu, mas ela pratica ação e também recebe. Então, eu tenho aqui o que nós chamamos de voz reflexiva. Voz reflexiva. E onde eu tenho voz reflexiva, eu tenho pronome reflexivo. Ah, mas lá na frasezinha azul, se eu colocou o mi, pode ser o mi, o ti, te, o si, o nus, o vos.
São esses pronomes oblíquos átonos aí que podem figurar como pronomes reflexivos, tá bom? Então, aqui, ó, esse se aqui, ele também é um pronome reflexivo. Ele também é um pronome reflexivo. Beleza? De boa? E aí não tem para onde correr. Na praça, o casal se abraçava. Ó. Aqui, ó, o casal é um sujeito. Mas agora a minha voz, ela não é uma voz reflexiva, né? Ela é uma voz reflexiva, recíproca. Revisite a aula de vozes verbais. Porque onde eu tenho uma voz reflexiva, eu tenho um pronome reflexivo. Onde eu tenho uma voz recíproca, eu tenho um pronome recíproco. Mas, Silvio, por que um é reflexivo e o outro é recíproco? É reflexivo quando um ser pratica ação sobre ele mesmo. Um ser. Eu sobre mim, você sobre você, o seu cachorro sobre ele, o seu gatinho sobre ele, o seu papagaio sobre ele. Entendeu? Aí sim, você tem reflexivo. A partir do momento que essa ação é trocada entre dois seres, entre duas pessoas, pelo menos, eu não estou falando de sujeito composto, tá? O casal indica aí duas pessoas. Os irmãos podem indicar duas, podem indicar três, podem indicar 10. Os irmãos se abraçaram. Não é um. Então, se os irmãos se abraçaram, já é uma voz recíproca, reflexiva recíproca. Beleza? Porque eu tenho ali pelo menos 2 irmãos que estão ali se abraçando. Mas eu posso ter 5 que fazem um abraço coletivo. Então, eu tenho o pronome recíproco. Né? O rapaz e a moça se desejavam demais. Olha aqui, ó. E olha aqui o sujeito, ó. O rapaz e a moça. Olha quantos seres eu tenho aqui. Então, isso faz com que eu tenha aqui o quê? Um pronome recíproco. E, obviamente, eu terei uma voz reflexiva recíproca. E aí você não pode se esquecer mais de que se eu tenho uma voz recíproca, eu tenho um pronome recíproco. Beleza? Uma coisa puxa a outra. E aí não tem como você resolver essa parada. Tá bom? Vamos continuar. Olha aí, ó. Aquele homem se arrependeu de seus pecados. O que nós temos aqui, Titi Silvio? Aquele homem se arrependeu. Olha para mim, papo sério. Não tem como eu arrepender alguém. Eu não posso arrepender você. Assim como você não pode me arrepender. Né? A mesma coisa acontece com o verbo queixar, com o verbo orgulhar, com o verbo concentrar e com o verbo suicidar. Eu não tenho como queixar você. Você se queixa, eu me queixo, tu te queixas, nós nos queixamos, vós vos queixais, eles se queixam. Então, existem verbos que são chamados verbos pronominais. E o que são, Silvio, verbos pronominais? Como o próprio nome já diz, os verbos pronominais são aqueles que sempre se apresentam com um pronome. Beleza? E aí, se eles sempre se apresentam com pronome, é natural o candidato querer saber a função sintática desses caras aqui. E eles não têm função sintática. Eles são chamados só de PIV. E o que é PIV? É parte integrante do verbo. E o que é parte integrante do verbo? Eu quero que você guarde bem esse verbo. Parte integrante do verbo é uma parte que integra um verbo que é pronominal. É uma parte que integra um verbo que é pronominal. Por exemplo, você não suicida alguém. Eu suicidei meu irmão. Tu é doido? Queima. Ele se suicidou. Eu me suicido.
tute, suicida. Você percebeu que esses verbos aí, eles não são utilizados numa frase sem a presença de um pronome? É que nem vai arrepender. Eu não posso arrepender você, mas você pode se arrepender. Eu não posso queixar você, mas você pode se queixar. Ó. Letra H. Esse funcionário sempre se queixa de um mau salário. Né? Ele sempre se queixa. Está se queixando de algo. Ela se orgulha. Eu não orgulho você. Eu posso dar orgulho, mas eu não orgulho você. Né? Eu me orgulho. Então, a mesma coisa com o verbo concentrar, que indicam noções, emoções, né? Joana concentra o filho. Não. O filho se concentra, Joana se concentra, eu me concentro, tu te concentrarás. Então, são esses verbos. Os verbos mais usados, sem sombra de dúvidas, é o verbo arrepender, é o verbo queixar e o verbo suicidar. Em se tratando de concursos, esses são os 3 caras que mais aparecem quando são cobradas partes integrantes do verbo. Tá bom? Juquinha se tremia de pavor do professor. Juquinha se tremia de pavor. Olha aí, o cara fica, é ele que treme, é ele que está se tremendo. Mas peraí, será que você está imaginando que o Juquinha se treme? Peraí que eu vou me tremer agora! Não, Juquinha tremia de medo. Isso aí é uma partícula expletiva. Ou de realce. Partícula expletiva ou de realce. Beleza? Pode ser Juquinha tremia de medo. Né? E aí, ó, nós temos aqui, ó, vão-se as dores, ficam-se as alegrias. As dores vão, as alegrias ficaram. Eu também tenho, nesses 2 casos, o quê? Uma partícula expletiva ou partícula de realce. É só você imaginar o conteúdo do texto sem ela, beleza? E aí não tem como você, né, não marcar. E aí fica tudo de boas. Era-se feliz naquela época. Olha aí, ó. Era-se feliz naquela época. Quero chamar a atenção para esse cara agora, né? Porque não era-se feliz naquela época. Uma sintaxezinha. Vou até mudar a cor do meu pincel. O verbo é era. Aqui eu tenho, teoricamente, um verbo de ligação. Quando o se acompanha um verbo de ligação, ele é o que nós chamamos de PIS. Beleza? Ele é o que nós chamamos de PIS. Tá aqui, ó. Partícula, alguns professores chamam de índice, dá no mesmo, de indeterminação do sujeito. Partícula de indeterminação do sujeito. Tá bom? Note que aqui, ó, eu tenho um predicativo do sujeito, né? Mas o sujeito não está indeterminado. O fato de o sujeito estar indeterminado não quer dizer que ele não está ali. Ele está ali. E o naquela época é um adjunto adverbial de tempo. Olha como a sintaxe resolve tudo. Então, esse se é PIS. Olha aqui, ó. Jamais se comia bem neste restaurante. O verbo aqui, ó, é comia. Aqui era. Aqui o verbo é comia. Ah, professor, quem come, come algo. Aqui não. Aqui ele está só comendo. Quer ver só? Porque esse bem é um adjunto adverbial de modo. Neste restaurante é um adjunto adverbial de lugar. Jamais é um adjunto adverbial de negação, mas pode ser tempo também. E o se, que é um PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Essa partícula de indeterminação do sujeito, ela funciona com algumas estruturas sintáticas verbais. Ó. O verbo de ligação,
o verbo intransitivo e o verbo transitivo indireto. Beleza? O verbo transitivo indireto. O se, ao lado desses caras, funciona como partícula de indeterminação do sujeito. Se então quer dizer que o sujeito é indeterminado? Sim, sujeito indeterminado. Olha aqui na letra P, necessitava-se de bons profissionais, ó. Necessitava-se. Quem necessita, necessita de algo, ó. É VTI. Então, se eu tenho VTI, o meu se é PIS. E de bons profissionais é o meu objeto indireto. Eu posso, inclusive, se eu quiser tirar uma onda, colocar bem aqui, ó. Precisava-se de bons profissionais. E, obviamente, que a preposição de, que aqui está, ela é exigida pelo meu verbo. De boa? Sintaxezinha. Sintaxezinha também na letra Q, vendem-se casas novas. O verbo é vender. E você tem aqui um verbo transitivo direto, mas agora eu já tenho PA. O que é PA? Partícula apassivadora. Tá aqui, papai, chupa essa manga. Partícula apassivadora. E essa partícula apassivadora, ela funciona somente com o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto indireto. Porque o que se precisa aqui? Do direto. Beleza? Revisite as aulas de vozes verbais. Eita, gostou? Revisite. Eu não inventei, não existe. E esse Casas Novas aqui, ó, é o que um dia, lá na aula de vozes, você chamou de sujeito paciente. É como se fosse casas novas são vendidas. Né? Uma sintaxezinha também, ó. Não se via neste ambiente sentimentos de mudança. O verbo é via. E quem vê, teoricamente, vê algo. Ele é um VTD. E o se aqui, ó, é PA. Neste ambiente é um adjunto adverbial de lugar. Não é adjunto adverbial de negação. Mas, ó, sentimentos de mudança de ares. Ares é o plural de ar, tá, gente? É o plural de ar. Aqui eu tenho o sujeito. E é também um sujeito paciente. Olha para mim. Essa parada fica bem assim, ó. Não se via neste ambiente sentimentos de mudança. Observe que sentimentos, que é o núcleo do sujeito, está no plural. Então tem que ser não se viam. Olha como o casas novas é plural e o vendem também é plural. Percebeu? Tudo isso aí é plural, bebê. Então não se viam neste ambiente sentimentos de mudança. É como se fossem sentimentos de mudança não eram vistos. Entendeu? Sentimentos de mudança não eram vistos. Tá certo? Cuidado, porque PA e PIS, né, a PA com VTD ou VTDI, o PIS com os demais, VL, VI, VTI, é bom você, sempre que puder, dar uma treinada, porque são conteúdos muito presentes em concursos, sobretudo em bancas mais gramatiqueiras, como é o caso da FCC, do IBFC, do IDECAN, IBAD, IADES, entendeu? Essas bancas gramatiqueiras aqui, elas utilizam muito esse negócio de PA e de PIS. Então, não caia no chavascal. Manga se come no pé de mangueira. Manga se come no pé de mangueira. Ó, quando ele fala manga se come, é a mesma coisa que manga é comida. É como se essa frase fosse assim, ó. Come-se manga. E aí nós temos aqui, ó, um VTD, PA e o nosso sujeito paciente. Capite? A mesma coisa que acontece aqui. Aqui é um VTD, aqui é um PA
aqui é um sujeito paciente. E esse no pé de mangueira é um adjunto adverbial de lugar. Aí não tem para onde correr. Beleza? Simples assim. Claro que a prática vai levar você a um entendimento mais profundo, né? A prática leva ao entendimento mais profundo. Olha aqui, ó, não vi se a aula tinha terminado. Se você for ver, ó, não vi, eu tenho o verbo ver aqui, que é verbo transitivo direto. Tem o sujeito, que é eu, e quem é o complemento do verbo? Ó, se a aula tinha terminado. Tudo isso aí funciona como objeto direto. E o que é esse se, Silvio? É aquilo que nós chamamos, na aula de orações subordinadas substantivas, de conjunção integrante. Conjunção integrante. A mesma conjunção integrante daqui, ó. Ó, gostaria de saber. Isso aqui é uma locução verbal, mas quem sabe, sabe algo, ó. VTD. E o que ele sabe? Se você pode me ajudar. Sujeito, eu ou ele. Ela também, né? Tá aí. Eu gostaria de saber se você pode me ajudar. Ambos os sis, eles são conjunções integrantes. E toda conjunção integrante, ela inicia orações subordinadas substantivas. Lembra que eu falei do que em que você troca a oração, que é a conjunção que integrante, conjunção integrante que, troca a oração que ela inicia pela palavra isso? Aqui também dá certo. Muito embora eu seja contrário a esse macete, aqui eles dão certo. Ó. Não vi isso e gostaria de saber isso. Só que não se esqueça, na aula do que, aqueles exemplos em que há pronome interrogativo. Né? Não sei que horas são, ó, que horas são. Não sei isso, o professor deu certo. Pronome interrogativo. Lá na aula de orações subordinadas substantivas eu falo disso. Beleza? Se sua vida anda difícil, por que não estuda para um concurso? Né? Aqui na letra B nós temos um se, né? Qual é a causa que ele teria para estudar para um concurso? Uma vida difícil. Então é como se a frase fosse: já que sua vida anda difícil, ou visto que sua vida anda difícil, essa conjunção aqui tem valor causal. Beleza? Valor totalmente causal. Silvio, mas eu nunca vi na minha vida um si com valor de causa. E aí? Se cansada ela estudava, imagine relaxada. Eita ferro, olha aí, ó. Veja que há uma oposição aqui entre cansaço e relaxamento. Há uma oposição aí. Qual é o nome daquela oração que tem um valor de obstáculo, mas um obstáculo leve que não impede minha caminhada? Concessão. Essa conjunção, ela é uma conjunção concessiva. É como se a frase fosse assim, ó. Embora estivesse cansada, ela estudava. Ainda que estivesse cansada, ela estudava. Olha como a semântica ajuda você a inferir essas paradas. Não é verdade? Não tem pra onde correr, não. Se imagino você nos meus dias, começo a ficar com saudade. Quando você olha uma frase como essa frase, se imagino você nos meus dias, começo a ficar com saudades, o cara quer saber qual é o valor desse se. Então, quando ele diz para você, se imagino você nos meus dias, começo a ficar com saudade, esse se aqui ele pode tranquilamente ser substituído pela conjunção quando. Quando imagino você nos meus dias, começo a ficar com saudades. Então, uma conjunção que tem valor temporal, porque tudo isso aqui reflete o tempo em que a saudade bate. Eita, pegou? Então, nesse caso aí, o que você tem? Você tem claramente uma conjunção com valor só
temporal. Bacana? E claro, não é normal, mas aparece sempre. Beleza? Finalizamos aqui a função do se, olha aí, ó, 25 minutos de aula, com mais 30 e tantos lá do que. E claro, revisite os tópicos que eu falei para você revisitar. E óbvio, não se esqueça de que, surgindo alguma dúvida, é só me chamar lá no Instagram, nem que seja para reclamar que eu não engordei. Um beijo no coração, até a próxima aula, a gente se vê. Tchau!